Lucas capítulo 13, versículo 10, fala sobre isso. Reparem esse detalhe aqui do Espírito Santo falando conosco. E ensinava no sábado numa das sinagogas, Lucas 13, 10. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Aqui nós já temos a revelação que ela tinha um espírito de enfermidade, mas ninguém sabia. Ninguém sabia ali que ela tinha um espírito de enfermidade. E diz assim, e andava curvada, havia já 18 anos, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Se era uma escoliose, uma espondilose, uma cifose, não sei, entenda bem, uma sequela de 18 anos, então ela não é de nascença não, ou sequela de um acidente que ela teve, alguma coisa, de uma cirurgia, alguma coisa que ela passou. Bem, só estamos mostrando aqui que ela não podia de modo algum endireitar, porque tinha um espírito ali. Pelo que se vê, não foi nada, entrou aquele espírito e ela ficou assim. Hoje uma senhora falou, pode um crente ficar perturbado? Se ele permitiu o espírito de perturbação entrar na mente dele, de insônia, tem pessoa que não dorme, é cristão, é homem de Deus, é mulher de Deus, mas tem um espírito o dominando, o escravizando. Reparem, voltando ao versículo 10, Jesus ensinava no sábado, a pessoa tem que aprender. Se ela não aprende, ela não toma posse da bênção, ela não consegue ser liberta. Nós vamos para João agora, já entrando, João 8,31, esse é bem conhecido nosso, diz assim, João 8,31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecesse na minha palavra, atualizada, a tradução atualizada, chamada RA, revista atualizada, ela diz assim, diz Jesus deu aos judeus que criam nele, se vós permanecesse no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então eles receberam o ensinamento, eles receberam a palavra, mas eles tinham que permanecer. Às vezes nós ouvimos, nós até cremos na palavra, mas não permanecemos. E por não permanecermos, nós não conseguimos a liberdade que deveríamos de ter, ou a libertação que deveríamos de ter. Veja o versículo seguinte, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ninguém será verdadeiramente livre se não ouvir a palavra. Mas não basta ouvir, tem que crer. Além de crer, ela tem que permanecer. Como é que permanece? Quando ela é atacada pelo mal. Quando ela é tentada. A tentação não é apenas moral, de um homem casado gostar de uma outra pessoa, de uma mulher casada de outra pessoa. Essa é uma tentação do diabo mesmo. Porque o homem, ele é marido de uma só mulher até nos pensamentos, a mulher é mulher de um homem só até nos pensamentos. Surgiu da pessoa uma tentação, você tem que estar amaldiçoado esse pensamento, por mais que você até goste, entende? Está amaldiçoado porque eu sou morto para o pecado. Ou o senhor diz, porque eu sou marido de uma só mulher, porque a senhora diz, porque eu sou mulher de um só homem. Fala com autoridade contra o diabo mesmo. Mas não é só essa tentação. Eu tenho explicado, é o diabo tentar você para ter ódio de alguém. Porque a pessoa te machucou, a pessoa te magoou, a pessoa te feriu, a pessoa te traiu, a pessoa te deu um prejuízo e você então fica machucado, magoado. Essa mágoa vira o quê? Um ódio. Essa mágoa vira um desejo de vingança, fica um desejo de você ver aquela pessoa sofrer ou aquela pessoa ter alguma coisa para ela pagar pelo que ela fez. Não, isso é tentação também. Como é que eu consigo me libertar dessas tentações? Ouvindo a palavra, crendo nela e permanecendo nela. O que eu falei antes, quando nós falamos claramente que o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem. Quando está escrito na Bíblia Sagrada, irmão. A Bíblia fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, fala tudo sobre o casamento ali. Mas se você quiser não pensar só nisso, em pecado em geral, lembra do que diz Paulo aos Romanos 6:2, não vou sair daqui não, coloca para mim. De modo nenhum, nós que estamos o quê? Fale. Mortos para o quê? Como viveremos a dar nele? Então isso é um pecado, não é um pecado? A pessoa desejar o proibido, é pecado. Então, você permanece, não só ouviu, você crê, obrigado Jesus, o Senhor me fez morto para o pecado, mas não só isso, eu tenho que permanecer. Então quando vem a tentação, você permanece. Não, está amaldiçoado esse pensamento, por quê? Porque eu sou morto para o pecado. A mesma coisa, a pessoa te feriu, a pessoa te humilhou, a pessoa te machucou. Vamos lá, Efésios 6:2, vocês conhecem bem. Efésios 6:2. Efésios 6:12, tá?
6:12. Isso. E assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando você foi ferido, foi machucado, foi humilhado, na mesma hora você fecha o coração para a tentação. Qual a tentação? De você ficar com mágoa, você ficar com ódio, ficar com raiva da pessoa, porque ninguém gosta de tomar um pisão no pé, um exemplo, né? Ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de ser traído, ninguém gosta de ser xingado, ninguém gosta de ser injuriado. Não é injúria com injúria, não é mal com mal. Não, eu não aceito isso. Jesus, essa pessoa realmente me feriu, me machucou, me humilhou, o Senhor tem misericórdia dela, eu não vou guardar nada. Por quê? Aí você diz, porque eu não luto contra a carne e sangue. Você vai vencer. Aí ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a pessoa será livre. E às vezes ela precisa de uma oração, como Jesus fez pela mulher. Pode ser até uma filha de Abraão, um filho de Deus, mas que precisa de uma libertação no domingo. E o pastor faz a oração da libertação. Mas o bom é que você aprenda isso aqui, para que você permaneça na palavra, você permaneça nesse ensino e você vai ser um vencedor. Sempre que você for atacado pelo mal, não esqueça disso, do que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vamos para Romanos, é aqui do lado, João, Atos, Romanos. Eu citei agora, mas quero falar um pouquinho mais, o capítulo 6, mas é o versículo 14 agora. Romanos 6, 14. Ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Olha que coisa linda, pessoal, mas debaixo da graça. A graça é muito mais do que, vamos dizer, o favor imerecido de Deus, é esse mover de Deus. O pecado não vai ter domínio sobre nós, mas não pegue pecados apenas como um adultério ou um vício da cachaça, da maconha, das drogas. É todo tipo de desobediência à palavra. Você vai permanecer na palavra, como a cura divina. Você pode ir ao médico, o exame acusou uma doença, o médico vai lhe passar um tratamento, você deve fazer, entenda bem, mas na oração você não entra em pânico, não aceita essa doença. Não é porque eu não aceito, ninguém quer doença. Eu não aceito essa doença porque eu sou de Deus. Eu não aceito essa doença porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Aqui que está o segredo, a graça, debaixo da graça, debaixo da autoridade da palavra, do amor da palavra. A palavra autoridade sou um pouco, vamos dizer assim, imperativa, né? Vamos dizer assim, debaixo da graça, do amor de Deus, desse favor de Deus, dessa obra de Deus, do que Ele fez por nós. Olha, nós estamos debaixo dela. Por isso eu não aceito essa doença, porque eu não quero doença. Mas quem quer doença? Ninguém quer. Eu não quero, porque diz a palavra no livro de Isaías 53, 4, 5, que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Ou esse mal não vai me derrotar, por quê? Porque eu amaldiçoo os mal, porque diz que para o meu Deus não há impossível, eu estou usando o poder de Deus. É bonito, é você permanecer sempre aqui, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós, nenhuma obra do diabo, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí pula para o capítulo 7, é a mesma coisa, capítulo 7, aí ele diz assim, versículo 5, porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora, aleluia, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos, entenda, retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não da velhice da letra. Essa liberdade que as pessoas dizem, vocês querem ser melhores do que os outros. Não, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas não é só, nós não somos livres só do pecado, não, do medo. O medo te domina, mas por que isso? Você diz, você está amaldiçoado. O que eu sinto está amaldiçoado. O que vale é o que Deus diz. Eu permaneço no ensino. Deus não me deu espírito de medo, lembra? Deus me deu espírito de poder, 2 Timóteo 1,7. Você vai vencer. Você vai brilhar com o brilho de Deus. Isso que o mundo está esperando, que verdadeiramente, vamos voltar em João 8,31. Irmão, não adianta eu ser só membro da igreja, pastor, eu falei ontem sobre isso bastante.
8,31. Jesus dizia para os judeus que criam nele: se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus. É isso que o mundo está precisando, de discípulos de Jesus. Pessoas que não frequentem apenas uma igreja, pessoas que estão sempre com o ID dentro deles, né? A vontade deles é que todos sejam salvos. Por exemplo, as missões. Por que eu participo das missões? Eu financio as missões. Não estou preparando você para depois passar sacola de oferta. Não, mas toda a transparência. É simplesmente porque está dentro de você o Espírito de Deus. O Espírito que habitava em Cristo Jesus, ele habita em nós. E se ele habita verdadeiramente em nós, nós temos vontade de salvar almas. Se você não tem, você tem que se rever a sua conversão, rever a sua vida com Deus. Verifique, olha para as suas redes sociais. Veja, você se julgue. Quantas vezes você fala de Jesus ali? O que você fala? Ah, pastor Jaime, não tem um jeito, eu sou meio sem graça. Já ouviu falar copiar e colar? Eu não copio então de alguém uma mensagem. Todo dia o missionário põe uma mensagem, né? Eu faço isso. Todo dia eu copio e colo para todos os pastores e mando para eles. Não sei se estão mandando para vocês, que eu dou aqui, o pessoal que lança. Mas todos os pastores do estado de São Paulo, todos, eu mando para eles. Eu tenho um grupo deles, eu mando para todos, para os pastores, hein? Mando para todos os líderes estaduais, para eles depois mandarem para os liderados. Mando para os líderes internacionais. O pastor Glauber recebe, o pastor Rodrigo lá na África, o pastor Anselmo, todos eles recebem. O pastor Machado, todos eles. Está agora o pastor Felipe, Azul Rio, todos eles recebem. Nós temos que fazer isso. Porque se o Espírito que habita em nós é o mesmo, então nós seremos discípulos dele. Ele queria, a vontade dele é que todo homem seja salvo. É que eu falo que eu machuco alguém, ou ofendo alguém, ou alguém não entende, ou alguém não quer entender. Quando eu digo que a pessoa pode ter humilhado você, maltratado você, prejudicado você, mas você quer que ela seja salva. Por quê? Porque o Espírito que habita em você, que é o Espírito de Deus, quer que ela seja salva. Por mais que ela tenha feito maldade por você, se Deus tenha misericórdia, não guarda nada no coração. Vale ser discípulo de Jesus. Pode ter certeza disso, é lindo. Nós precisamos que a igreja desperte para isso, que a igreja acorde para isso, e ela vai ver muito mais de Deus.